A gente fala agora do projeto Nordeste pela Resiliência Climática, que tem como objetivo reduzir os riscos a que as comunidades pobres estão expostas, de forma a ampliar o conhecimento e a prevenção a desastres climáticos nas regiões do Nordeste. O projeto foi lançado no primeiro semestre do ano passado pela Visão Mundial, que é uma organização que atua no Brasil há mais de 40 anos, em parceria com o Bureau de Assistência Humanitária da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Um projeto que atua nos estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco para reduzir a perda de vidas, bens materiais e de meios de subsistência. Tanto que foi desenvolvido um programa focado na política e prática da redução de riscos a desastres. Isso, em 2 anos, a iniciativa prevê atingir diretamente 52 mil pessoas nesses 3 estados. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o coordenador de assuntos humanitários da Visão Mundial Brasil, Henrique Alencar. Um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Henrique. Bom dia Jefferson, bom dia Ernesto e Laís. É um prazer para nós da Visão Mundial estar aqui nessa manhã para compartilhar um pouco sobre o projeto Nordeste Resiliência Climática com a comunidade baiana. Henrique, em termos práticos, como que essa iniciativa tem contribuído, tem ajudado para reduzir os riscos a que essas comunidades pobres estão expostas, especialmente em relação a desastres climáticos? Vamos lá, é muito bom a gente trazer um pouco de contexto, né? A Visão Mundial, ela atua já no Nordeste em assuntos humanitários, em emergências humanitárias, já há algumas décadas. E ano a ano a gente vem quase que replicando as mesmas ações de suporte emergencial às comunidades que sofrem com praticamente os mesmos eventos. A diferença é que, nos últimos tempos, esses eventos estão cada vez mais extremos e mais frequentes. Esse projeto tira um pouco essa lógica de apenas uma resposta emergencial e começa a trabalhar com perspectiva de antecipação, de preparação das comunidades para as mudanças climáticas que estão acontecendo, e hoje a gente já não fala mais se um desastre vai acontecer, mas é mais sobre quando, né? O se já não é mais discutido, mas sim o quando. E o projeto, ele trabalha numa perspectiva de articulação comunitária e entre as autoridades locais, estaduais e até federais, até a nível federal, para que a gente possa fornecer ferramentas, treinamentos e conscientização às comunidades que sofrem, que estão em situação de vulnerabilidade, que sofrem com racismo ambiental também, pessoas que são empurradas para perto das encostas e áreas de risco, para que elas possam criar mecanismos comunitários de resposta aos desastres, às enchentes, aos deslizamentos, aos alagamentos, a todos esses impactos das mudanças climáticas. Como é que vocês contam com a participação das lideranças locais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros também, por exemplo? Eles têm se envolvido, contribuído para o sucesso do projeto, Henrique? Sim, na verdade, essa é a grande chave do sucesso dentro de uma resposta tão complexa, quando a gente fala de assuntos humanitários, né? Quando a gente fala de resposta a desastres, coisas que muitas vezes não estão ao nosso controle. Quando a gente envolve muita gente, o desafio é muito grande e a gente precisa a cada dia dar as mãos para que a gente possa avançar. E, de fato, só esse ano, no estado da Bahia, eu vou até focar um pouquinho na Bahia, nós tivemos a participação de mais de 800 pessoas em sessões de treinamento, mobilização, capacitação, e isso a gente pode distribuir entre agentes da Defesa Civil local, agentes da Defesa Civil estadual, né, as defesas civis desde Porto Seguro, Belmonte, Santa Cruz Cabralha, até a Defesa Civil Estadual da Bahia, o Corpo de Bombeiros, são parceiros incríveis, lideranças locais, né, lideranças comunitárias e as lideranças religiosas, que também ocupam um papel por terem uma capilaridade muito grande dentro das comunidades locais. Então, o envolvimento dessas lideranças
é sim uma prática, seja no âmbito das autoridades públicas, como também das autoridades, das lideranças comunitárias locais. Você poderia compartilhar com a gente alguma experiência específica ou algumas experiências dessas comunidades que foram diretamente beneficiadas pelo projeto? Por exemplo, quais mudanças percebidas na vida dessas pessoas? Com certeza. Nesses últimos dias, né, nas últimas semanas, eu recebi alguns reportes da equipe em campo sobre as chuvas no extremo sul da Bahia, né? Aí na região de Medeiros Neto, principalmente, uma região que foi bastante afetada, e é uma das regiões que tem participado dessas capacitações dentro do escopo do projeto, né? Do escopo do projeto Nordeste pela Resiliência Climática. E o que nós percebemos é que as comunidades estavam atentas já porque quais eram as áreas de risco, até onde poderia se monitorar o nível da água, o nível da enxurrada de forma segura, para que depois as pessoas tivessem que deixar as suas casas. E tudo isso foi feito durante esse primeiro ano de capacitação, criação do plano de resposta à emergência e tudo mais, junto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, que puderam, através do projeto, ter esse canal de comunicação com as comunidades e a comunidade poder responder a essas chuvas que passaram aí, né, que na verdade ainda estão passando, né, pelo extremo sul da Bahia, mas que a gente não tivesse óbitos, que a gente não tivesse perda de vidas, porque as pessoas já estavam mais atentas, conscientes de onde ir, de como ir. Já há dentro do projeto a gente pretende sinalizar vias de fuga, vias de rotas de fuga, locais que sejam seguros para que essas pessoas possam buscar abrigo. Então tudo isso já tem sentido, já tem surtido efeito na prática no terreno. Henrique, o Ernesto Marques, que está online acompanhando o nosso papo também, quer fazer uma pergunta para você. Bom dia, Ernesto. Opa, bom dia, Henrique. Bom, por acaso eu estou num município aqui que tem recebido muita chuva nesses últimos dias, o município do Sertão, que é Rui Barbosa, né? Mas a gente tem visto, Henrique, que acontecem situações que nos parecem completamente estranhas. Populações de áreas litorâneas experimentaram contato com seca, com estiagem prolongada, isso afetou inclusive a produção, a pequena produção, etc. E no sertão não é exatamente uma novidade ter uma tromba d'água, ter uma chuva muito concentrada, mas parece que os dois extremos estão vindo com muita força, né? Então eu te pergunto, além de um trabalho como vocês fazem, se é parte do trabalho de educação ambiental para conviver com esses extremos, né? Isso considerando também o fato de que os investimentos públicos, muitas vezes as infraestruturas que são necessárias para conter, mas nem tudo se resolve assim, né? Como é que a gente atravessa esse caminho para populações, por exemplo, que habitavam áreas, eu estava falando do racismo ambiental, né? Não tinha alternativa em ocupar áreas inadequadas para habitação, mas por determinadas razões estavam ali. É muita confusão, muita mudança que está se impondo a uma faixa da população que já acumula muitas carências, né? Obrigado pelo seu comentário, pela sua pergunta, porque o Projeto Nordeste pela Resiliência Climática, ele tem como fundamento, ele tem como per se, como pedra fundamental, a gente olhar para exatamente esse contexto das mudanças climáticas. O Nordeste do nosso país tem cidades que estão classificadas entre as 15 cidades mais vulneráveis às mudanças climáticas no mundo, pelo painel das Nações Unidas para as mudanças climáticas. Então, por óbvio, não há sequer o que se discutir como esses eventos estão cada vez mais extremos e como eles estão cada vez mais frequentes, né? E isso sim, por culpa das mudanças climáticas. E o projeto, né, a visão mundial, o Bureau de Assistência Humanitária do governo dos Estados Unidos entendem que não é apenas o projeto que vai trazer a transformação na vida das pessoas.
Tudo isso depreende a construção de políticas públicas sérias, políticas públicas que estejam realmente querendo trazer visibilidade para o problema das mudanças climáticas, alternativas para as populações, de geração de renda, subsistência, para que a gente possa frear essa emergência climática, né? Não chegar num ponto de não retorno onde as pessoas sequer tenham locais seguros para viver, né? Então, dentro do projeto, a gente tem também essa articulação muito forte junto aos governos locais, o governo estadual e o governo federal. Então, a gente trabalha diretamente junto ao CEMADEM, ao INPE, à Defesa Civil Nacional e ao próprio Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa fomentar boas práticas que apoiem essas comunidades a saírem dessa linha de vulnerabilidade social a qual elas foram empurradas, né? Que elas acabam sofrendo de forma mais aguda com as mudanças climáticas. Essa é a percepção. A gente entende que precisa de mudanças, de políticas públicas integrativas, integradoras, verdadeiras e motivadas nesse sentido. Então, o componente educação ambiental, ele ganha um peso muito grande, cada vez maior, e eu imagino que seja um carro-chefe, uma linha central da atuação de vocês, né? Exato. A Visão Mundial, ela é uma organização humanitária cristã, né? Então ela tem essa vocação, e ela está centrada na criança e no adolescente. E quando a gente fala de criança e adolescente, a gente fala de futuro. E como você mesmo trouxe a voga, a educação que é o caminho para essa transformação. Então, desde alternativas como plantações, como florestas agroecológicas, como o reflorestamento agroecológico que nós implementamos em outros espaços, e várias outras iniciativas, como a deste projeto especificamente, trazem a educação como ponto central de transformação da realidade dessas comunidades. Eu falei no início da nossa conversa, Henrique, que vocês têm o objetivo de atingir pelo menos 52 mil pessoas de forma direta, não? Nos 3 estados em que esse projeto está sendo desenvolvido: Alagoas, Bahia e Pernambuco. Agora, já no fim desse primeiro ano, o que está previsto, o que tem de planos e expectativas para o segundo ano desse projeto? Então, esse projeto ele se desenvolve em 18 municípios do Nordeste brasileiro. E o objetivo é impactar as 52 mil pessoas. Estamos caminhando de uma forma bastante consistente. Eu acredito, aí é uma percepção minha de quem pisa no terreno, de quem conversa com as pessoas e de quem está em contato com as equipes, de que a gente vai extrapolar este número. O segundo ano nós temos uma perspectiva de estruturação e legado, né? É um projeto que ele não gera dependência das comunidades para o projeto, é o contrário. Nós temos o projeto para que a própria comunidade estabeleça um nível de resiliência local. Então, para esse segundo ano, ações estruturantes estão previstas, né? Então, um mapeamento junto às defesas civis e aos corpos de bombeiros já está prevista para eventual instalação de sirenes de emergência, placas de sinalização, capacitação de pessoas que possam ser respondedores à emergência. Então, nós temos internamente, dentro da Visão Mundial, equipes de resposta rápida à emergência, e essas equipes são capacitadas. Então, esses treinamentos estruturantes que são motivadores para esse segundo ano, além das capacitações para as defesas civis. Então, desde treinamento básico de resgate em estruturas colapsadas, que é um dos treinamentos, a outros treinamentos extremamente técnicos, aos quais os corpos de bombeiro no mundo são muito especializados em caso de terremoto, em caso de deslizamento, em caso... tudo isso está previsto para esse segundo ano do projeto. O impacto, por isso que dessa forma eu consigo acreditar que o impacto que nós vamos gerar a partir de agora com essas ações estruturantes vai sobrepassar tudo aquilo que a gente
criou como indicador no escopo do projeto. Um ouvinte nosso aqui, Henrique, Marcos Dourão, pedindo para você explicar o que é racismo ambiental, que foi citado por você. Vamos lá. Essa é uma discussão que ela não é nova, mas ela tem ganhado luz nos últimos tempos. Nós temos um país que é extremamente desigual. E quando você pega a desigualdade e você coloca a desigualdade social e você traz o fator racial, de cor da pele, você vê que a grande parte das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade são pretas e pardas. E isso, por si só, já traz um contexto a mais, já traz um índice a mais para a questão da desigualdade e para a questão da vulnerabilidade às mudanças climáticas. Por quê? Porque as áreas afetadas, as áreas de risco, são ocupadas pelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica. E elas, geralmente, em sua grande maioria, são pretas e pardas. Se a gente pegar o contexto do Covid, por exemplo, enquanto dos mortos, 20% apenas eram brancos durante a pandemia do Covid. Quase 80% eram pretos e pardos. Isso não é à toa, é porque as pessoas, os pretos e pardos no nosso país, que é desigual e que tem muito a melhorar neste contexto, marginaliza essas pessoas. Marginaliza da educação, marginaliza do acesso à saúde, da moradia, do emprego digno e da própria alimentação. Eles estão mais vulneráveis à situação de insegurança alimentar, da fome e da insegurança alimentar. Não é que alguns até tentaram trazer uma desconstrução deste conceito, dizendo que o meio ambiente é racista. Não é isso. As mudanças climáticas, como se a natureza fosse racista, na verdade, né? As mudanças climáticas, o contexto de desigualdade social afeta especialmente pretos e pardos que ocupam essa camada do extrato social brasileiro. E por isso a gente consegue fazer essa análise do que é o racismo ambiental nesse contexto. Henrique, para a gente encerrar, como é que as pessoas interessadas podem contribuir ou se envolver com as iniciativas da Visão Mundial, seja aqui na Bahia, Brasil? A Visão Mundial, ela atua no Brasil há mais de 40 anos, está presente em mais de 90 países pelo mundo, e nós somos uma organização centrada na criança e no adolescente. Quando o nosso fundador iniciou a organização, lá nos anos 50, por causa da Guerra da Coreia, ele foi indagado por uma professora de uma criança. Ele indagou a professora de uma criança afetada pela guerra o que ela faria por aquela criança. A professora retornou para ele e disse: não, o que você vai fazer por ela? E essa é a pergunta que a Visão Mundial sempre faz: o que nós estamos fazendo por essas gerações, por essas crianças, por esses adolescentes? E quem quiser conhecer mais da Visão Mundial pode nos procurar nas redes sociais, Visão Mundial BR, pode nos procurar no nosso site www.visãomundial.org.br, que lá tem várias alternativas para que você possa conhecer, contribuir, escolher uma criança. Nós temos um programa de apadrinhamento, que apadrinha uma criança, então é um convite que a Visão Mundial apadrinhe uma criança para que a gente possa construir um futuro no qual nós possamos prezar pela equidade, pelo carinho, pelo cuidado às próximas gerações. Legal, parabéns pela iniciativa. Henrique Alencar, que é coordenador de assuntos humanitários da Visão Mundial Brasil, falando conosco aqui sobre esse projeto Nordeste pela Resiliência Climática, que tem o objetivo de reduzir os riscos a que as comunidades pobres estão expostas, de forma a ampliar o conhecimento, a prevenção a desastres climáticos nas regiões do Nordeste. Henrique, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Obrigado. Até a próxima. 7h51 agora.